Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos nessa manhã tão gostosa de inverno, saudando a todos os amigos que vêm compartilhar conosco, os amigos dos dois planos da vida. Porque, como diz Paulo, o apóstolo, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E nessa manhã nós temos a alegria de estarmos aqui contando com Jesus Gonçalves. Começamos a falar sobre ele no início da semana e hoje é quinta-feira e nós prometemos que íamos contar como que o Jesus, de ateu, ele se transformou num verdadeiro espírita cristão. Lembrando que ele nasceu dia 12 de julho de 2002, no pequeno vilarejo. 1902. 1902, eu falei o quê? 1200. Ali está um adolescente, né? 2002. É 12 de julho de 1902, no pequeno vilarejo, uma vilazinha chamada Borebi. Só uma correção, Leila. Eu falei que ficava em Agudos. Na verdade, Borebi, ela à época era uma vila, né, um povoado, mas era vinculada ao município de Lençóis Paulista. Ah, Lençóis Paulista. Lençóis Paulista, nome lindo, né? Aproveitando, mandando um abraço para Regina Carose, para Dona Adélia, para o Zé Roberto, para a Sintam-se abraçados, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos dar continuidade a essa história. Falamos da mãe, a mãe faleceu, ele tinha 3 anos, faleceu em 1905. Em 1912, Jesus tem sarampo, que era uma doença bem perigosa, e aí continua sendo, mas naquela época ainda não tinha vacinas, né? Hoje nós temos profilaxia, Hoje temos que é a as vacina. vacinas. E em 1916, ele com 14 anos, ele muda para Agudos, vai para essa outra cidade, aonde o pai casa-se novamente. Só que o pai também falece muito rápido. Vimos tudo isso, vimos que ele, jovenzinho, já arruma o seu primeiro emprego, trabalho braçal numa fazenda. Em 1917, o pai falece e ele fica sendo ali cuidado pelo tio, arruma um emprego na prefeitura, seu primeiro emprego, mais assim, importante, como tesoureiro da prefeitura, e ali ele inclusive se aposenta em função da enfermidade. Ele faz parte da banda da prefeitura, porque ele era autodidata na música. Em 1920, ele com 18 anos, uns dizem 18, outros dizem 20 anos, mas por essa idade, 18, 20 anos, ele casa-se pela primeira vez, mas fica viúvo, como nós vimos. Ela já era viúva, tinha 2 filhas, e aí eles têm mais 4 filhos, 6 filhos. Passa-se um pouco de tempo, ele enviúva. Ele, com cerca de seus 28 anos, ele acaba enviuvando. E logo depois que ele fica viúvo, ele descobre que estava com a hanseníase. Tudo isso nós vimos já durante o decorrer dessa semana. Mandando um abraço para a Alícia, mas nós fazemos uma retrospectiva, né, Leila? Sabendo que amanhã é o dia clímax, né, que é o último. Em 1930, a esposa falece de tuberculose. Na cidade aqui de Itapetininga, aqui em São Paulo, né, no sanatório de tuberculose. E falece, deixa ele com aqueles filhos, e aí ele vai naquela dificuldade de precisar cuidar dos filhos, casa-se novamente. Isso tudo nós vimos. Mas as dores não param por aí. E a segunda esposa, passado alguns anos, a segunda esposa, que era a Ninita,
que era o esteio da família, que dava a ele todo o apoio, que o auxiliava em tudo, cuidando. Inclusive, ela pede para poder ir morar com ele na colônia, foi permitido, e ali ela fica junto com ele na colônia, mas ela acaba falecendo. Não pelo mal da hanseníase, mas por uma outra enfermidade, ela falece. E no dia, no momento do velório, ela faleceu em 1943. Nasceu em 1902, ele estava com 41 anos. 41 anos ela falece. E no velório, aí eu vou deixar o Roberto contar o que aconteceu no velório. Vamos recordar que até então o nosso JG, né, Jesus Gonçalves, ele era ateu. Então, no velório, ocorre que uma das presentes ficou mediunizada. Isso lá na colônia. Na colônia, lá em Pirapiticuí, porque ali é uma cidade, gente. Você não tem ideia, tem tudo ali dentro. Eu não sei, eu acho que tinha até banco. Tinha cassino, então rolava dinheiro, mas enfim, tinha cemitério também. Então, o fato é que ali manifesta-se a Anita. No momento, aliás, não, foi a mulher. No sepultamento, uma mulher médium que estava presente, e ela aliás, ela não tem, digamos assim, a mediunidade para aquele momento, mas ela vê, então tem a visão, né? Então ela narra que estava ali aquele espírito, então ela fica transtornada. E o Jesus Gonçalves grita: cale-se, você sabe que eu não acredito nisso. Então, mais ou menos assim, olha, isso não há necessidade, para que isso? Mas ele fica observando, porque o Jesus ele era assim, um temperamento muito forte, né? Como já temos narrado, mas ele também era observador. Então, o que ele observa? Que ela, a médium, a vidente, acercam-se dela alguns tarefeiros que já se praticavam o espiritismo dentro da colônia. E o Jesus só não conheceu até então porque não queria mesmo. Mas aí esses companheiros aplicam passes dispersivos nela, né? O magnetismo em ação, gente. E dá-lhe o quê? Oferece uma água magnetizada. E ela volta ao normal. O que nós vimos ali? E mais tarde iria então já uma outra pessoa, porque o Jesus ficou tão impactado. Ele fala, mas então, o que ocorreu ali? E aí aí eu passo para a Leila, né? O que ocorreu com ele a partir de então? Naquele momento ali que aconteceu um fenômeno mediúnico, ela vê a esposa, né, falecida ali, como se estivesse viva. Naquele fenômeno ali de clarividência, que impacta o Jesus, mas ele continua ainda descrente. Só que passaram-se alguns dias, eu acho que cerca de uns 2 dias, e alguém convida ele para ir ao centro. E ele acaba aceitando e vai na reunião mediúnica. E ali a esposa se manifesta novamente. Ou seja, e ele fica mais uma vez tocado, porque a médium que recebe a esposa era a voz da esposa. É porque o médium, é só para esclarecer, quem não conhece ainda a fenomenologia mediúnica, o espírito comunicante, ele imprime, é o que eles chamam de instrumento, que é o corpo do médium, né? Então, transfigura-se-lhe a face e muda-se as vozes, a gestualidade, né? Muda. Então, era bem característico da sua saudosa, de quem ela é saudosa, né? Anita. Então, ela arremata com uma frase muito forte, né? E ela chama carinhosamente ele, né? Assim, ô velho, não duvide mais, Deus existe. Eu acho que foi ali, eu não tenho um puxão de orelha mais singular, mais forte, né? Vem pelos laços do coração, né? Mesmo assim, ele ainda fica um pouco
Mas ele fica balançado naquele momento, porque segundo relatos, a Anita, ela era espírita. E ela falava com ele sobre o espiritismo, mas ele nunca quis ouvir aquela história, nessas coisas. Mais ou menos como assim, olha, por favor, eu já te falei mais de uma vez, não me fale dessas coisas. Não me fale. Mas, eu se senti incomodado. Mas ele, a partir daquele momento, ele começou a buscar os livros. Ele buscou a fonte aonde ele poderia se esclarecer. E a partir do momento que ele começa a ler os livros espíritas, ele começa a se tocar um pouco mais. Mas ainda tinha suas dúvidas. Mas o clímax, para que ele mudasse de ateu para ser um crente, acreditar em Deus em primeiro lugar, ele estava sentindo muitas dores. As dores, benditas dores. Muitas dores. E o Roberto vai contar esse fato que aconteceu com ele. O que eu já relatei dias atrás, ele, além das dores externas, né, deformadoras, o bacilo do Hansen, ele se achava já no fígado. Então as dores de fígado eram constantes, só que nesse dia estavam insuportáveis. Aí ele lança, olha só que nós somos ainda muito atrevidos, né? Não vamos ficar lá só por conta do nosso JG, não. Ele fez o papel, desempenhou a tarefa dele, se foi. Mas, então, ainda naquela descrença desafiador, Deus existe? Existe nada. Se Deus existe mesmo, aí ele diz, eu dou 5 minutos para que coloque nesta água um remédio que me alivia das dores que eu estou sentindo. Ele não referiu somente ao fígado, porque dói tudo, gente. Dói até a alma. Mas aí, olha, Deus não esperou 5 minutos, não. Acho que menos de 2, porque ele ficou lá contando no relógio, em 5 minutos, hein, Deus? Mais ou menos ainda botando o dedinho para cima, eu fico pensando, né? Ó, você tem 5 minutos, tá? E vai contando. O general ali presente. Então aquele velho guerreiro, né, general entronizado, né, rei dos visigodos, ele ali fala, você tem 5 minutos para me provar que você existe. Agora, quando ele bebeu água, aí é que é o ponto. Então eu achei interessante porque nós temos sempre esse momento de descompasso na nossa existência, né? Quando nós duvidamos, nós impomos condições. Por isso, que lá no livro dos médiuns, ele diz assim, olha, se com uma aparição os crentes precisassem disso para se converter, teria 2 possibilidades. Ou o número de crentes seria muito grande ou seria nulo. Porque hoje as aparições são para poucos. Naturalmente, nós os vemos em sonhos, mas em estado de vigília, acordado como estamos, são raros. Bom, então nós duvidamos. Mas se aparecer, às vezes a gente fala assim, sei lá, eu fui vítima de ilusão. No caso do Gésio, porque tocou diretamente a ele tomou daquela água e diz assim, olha, chamou alguém que estava próximo, olha, essa água está com um gosto diferente. Mas o resultado falaria bem alto para ele. Porque a água estava assim muito amarga. A água estava amarga, tinha um sabor, talvez até um cheiro diferente, vai lá saber. Mas importa subir. Ele pediu 5 minutos a Deus, impôs, né? Pediu não, falou, tem 5 minutos. No entanto, Deus foi tão generoso para com ele que após ele ingerir a água, em 2 minutos ele não sentia mais dores nenhuma. Não é só o fígado, hein? Lembra que falamos das dores? Que dói até a alma. Então, ele não sentia mais dor nenhuma. E aí? O que ocorreu, Leila, a partir de então? Aí ele muda, né? Aí ele muda e da mesma forma que ele era, assim, muito empenhado em tudo que ele fazia, ele não ficou pensando, não. A partir do momento que ele percebeu, não, Deus existe, realmente, ou ele já havia lido alguns livros, já tinha alguma base do espiritismo, ele falou, não, realmente
é verdadeiro isso, e ele começou com a mesma dedicação a trabalhar pelo espiritismo. Então ele abre uma casa espírita lá na colônia, ele funda a casa espírita com dificuldade de recursos, mas ele consegue a construção de um centro espírita, e ele ia dar um nome ao centro espírita, e na hora muda e ele coloca Centro Espírita Santo Agostinho. Olha, interessante, Leila, essa lembrança, porque é só uma contribuição. Estava inclusive na ata de fundação. Centro Espírita Amor e Caridade. Uma lógica, né, gente? O Centro Espírita tem esse viés, né, esse propósito. Exercício da caridade. Em todos os níveis, materiais também, se necessário, se possível, enfim. Mas aí, o que a Leila está contando, na hora de fazer o registro, eu falo assim, olha, não é mais Centro Espírita Amor e Caridade. É Santo Agostinho. Lembra lá do início, né? O velho Alarico? Velho não, né? O jovem estudante de força. Alarico I. Montado nos seus corcel e destruindo tudo e a todos. Pois bem, naquele encontro com Agostinho ficou plantado. Eu fico imaginando o seguinte, que a partir do momento que ele, Jesus, fala assim, eu vou reencarnar, eu vou diminuir o tamanho da minha fatura moral. Estou devendo muito. A partir de então, ele teve a contribuição daqueles espíritos simpáticos a esse processo de transformação, e entre esses espíritos, não é difícil crer que, inclusive, Santo Agostinho estivesse ali junto dele. E ocorre ele homenageando Santo Agostinho, Centro Espírita. Depois de século IV, para o século XX. Para o século XX, né? 16 séculos, mas o vínculo permaneceu. E ele funda, de imediato ele começa a trabalhar, mas ele constrói um centro, funda esse centro. Em 1945, a esposa tinha falecido em 43, 2 anos depois ele já tinha um centro construído com dificuldades, porque ele, com todas as limitações físicas, recursos financeiros, ele constrói um centro ali dentro da colônia. Mas ele faz uma campanha, viu? Faz uma campanha. Uma campanha de levantamento de fundos. Quem, por exemplo, já nunca ouviu falar, nunca cantou, nunca ouviu o hino da alegria cristã? De autoria de Leopoldo Machado. E ele conhecia Leopoldo Machado de nome. E conhecia também outros, um deles é quem chamamos de Vinícius, né? Qual é o nome dele mesmo? Ai, Deus, agora me pegou. Então, Vinícius. Para os íntimos. Camargo, como é que é? Pedro Camargo. Pedro de Camargo. Excelente orador, espírito atuante, muito escritor. Então, ele, Jesus Gonçalves, nos limites da colônia, mas através de cartas, como a gente faz, correndo o chapéu por fora, pedindo, olha, vocês são espíritas? Está na hora de demonstrar, nós estamos aqui na colônia, queremos fundar um centro espírita. E a campanha ganha os foros, né, não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil. E ele levanta os fundos. Várias casas ajudam. Isso. Mas nós tínhamos dito ontem que nós íamos falar como Jesus Gonçalves teve esse encontro com Chico Xavier, com Divaldo, como que eles se conheceram. E a partir do momento que o Jesus se torna espírita, lembrando que isso foi em 1945, o Chico estava com 35 anos, porque o Chico nasceu em 1910. Chico com 35 anos, o Jesus passa a escrever para o Chico. Eles passam a se corresponder. Então, esse contato com Chico Xavier, Jesus encarnado foi através de carta, das missivas. Se fosse hoje em dia,
não seria nem mais por e-mail, seria por WhatsApp, pelo Telegram, mas o Chico, então durante 2 anos consecutivos, eles mantinham correspondência. E com relação ao Divaldo, ele também conheceu o Divaldo. E o Divaldo, ele pede ao Divaldo que fosse dar uma palestra na colônia de rancenianos. E o Divaldo fica muito receoso. Divaldo também ainda era jovem, Divaldo era mais jovem ainda, porque se Isso ocorreu, Leila, em 1949. 49? É. Então já 2 foi. anos depois dele já ter Então desencarnado, já foi depois, né? Foi. Mas o Divaldo ainda era muito jovem, o Divaldo tinha, vamos ver... Em 49, 26, 23 anos. 23? É. 23 anos, Divaldo tem 23 anos. Ele ficou assustado, E o né? Jesus pede ao Divaldo... Mas ele fica assustado, Leila, com certeza, na primeira aparição. O Divaldo, né? Então, mas aí o Jesus pede ao Divaldo para ir à colônia falar. E o Divaldo, jovem, 23 anos, fica receoso. E aí o Jesus diz para o Divaldo: Divaldo, o que é que você prefere? Ir lá ou ir para lá? Mas amanhã a gente vai contar mais detalhes sobre esse encontro que aconteceu entre o Chico, entre o Divaldo, entre o Jesus Gonçalves. Amanhã nós vamos encerrar essa história. Mas os 3 se encontraram então, né? Nós vamos contar essa história, deixa de ser curioso, porque então, nós vamos contar a história, o restante da história amanhã. Amanhã nós vamos contar o resto da história. Então eu vou só frear os meus ímpetos de curiosidade. Jesus Gonçalves. Mesmo porque não fica bem o homem curioso. Geralmente curiosidade é das mulheres, né? Com certeza, claro, né? Com certeza. Vamos ver aqui. A Leila agora ficou incomodada, Tem né? uma outra Regina também, não é Regina? Regina Filadelfo. Regina, que bom. Está no Instagram? Minhas vistas. Regina, então, ainda mais que o Instagram está de cabeça Seja virada. bem-vinda. Um abraço para... Regina Filadelfo. Temos 3 Reginas. Regina Carose, Regina Filadelfo e Regina Cada. Bom dia também, Rita, Arnaldo, Cirlei, Renaldo, Janete. good morning, my friend. Para o Arnaldo aí em Boston, né? Bom dia, uma Quem vez mais está aí conosco? Desirê, Derian, Vaninha, Fátima, Maria Dolores. Fátima Luiz Alves, olha, estava saudosa de você, hein? Sueli, que bom, que bom. Sueli está dizendo que a internet dela não está bem hoje. A Cirlei está dizendo assim, que pergunta, pobre Divaldo, que encruzilhada. Amanhã nós vamos contar mais detalhes desse pedido aí do Jesus para o Divaldo. Eu tenho certeza, Leila, que tem muita gente que não vai aguentar até amanhã, já vai pesquisar. Mas, gente, hoje é quinta-feira, 20 horas nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã daremos continuidade, vamos encerrar essa história muito bonita e vamos também convidar quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem, para que a gente possa ir semeando essas histórias tão belas. Uma história de superação. O homem que no século IV era atroz, violento, tirava a vida das pessoas sem o mínimo pudor. E na caminhada da vida, com o passar dos séculos, ele se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita cristão.
que continua no mundo espiritual trabalhando. Há, inclusive, centros espíritas com seu nome, aonde ele é o patrono, aonde ele dá toda a assistência espiritual. Então, vamos amanhã terminar essa história muito bela. Compartilhe com os amigos, se inscrevam nos nossos canais para que essa sementinha possa sair germinando em outros corações. Paz a todos, até às 20 horas hoje e até amanhã, às 10 da manhã. O Arnaldo está falando você, olha, minha cunhada, porque eu sou irmão dele. Obrigado, Arnaldo. Meus queridos, então, mais uma vez, né, foi um prazer muito, muito grande ter estado com vocês todos. E amanhã, nesse coroamento, esse é o chamado de epílogo, né, sobre o Gés Gonçalves, vocês vão entender porque ele foi denominado muito apropriadamente por um dos seus biografadores, que é o Eduardo Carvalho Monteiro, como o apóstolo das chagas redentoras. Até amanhã, se Deus quiser.